Meu nome é Patrícia Franciulli, eu sou da Elege Corretora de Seguros. Nós viemos aqui para fazer uma apresentação para todos os associados e não associados da Arfoc São Paulo. Eu conheci a Arfoc através do Marcos, ele nos ligou porque hoje nós temos uma gama aí muito grande de fotógrafos profissionais, com outras entidades também, e resolvemos fazer uma parceria. E hoje nós estaremos apresentando para todos os associados. Então essa parceria ela se vingou através de 3 seguros que nós vamos apresentar hoje. Seguro de equipamentos fotográficos e cinematográficos, o seguro de responsabilidade civil profissional, que é exclusivo para o fotógrafo, e de automóvel. Então o seguro de equipamentos fotográficos existe assim, você pode incluir todos os equipamentos fotográficos, cinematográficos e de informática, com uma taxa assim muito boa, somente para associados da Arfoc, e nós também criamos uma taxa para não associados. Uma parceria interessante que é a ausência da nota fiscal. Então se você não tem a nota fiscal, você pode fazer o seguro mesmo assim com a foto do equipamento, com o número de série. Isso serve para comprovar a existência do bem. Os associados também pode incluir os smartphones, só que precisa da nota fiscal. Para os seguros de equipamentos fotográficos e cinematográficos, nós vamos utilizar uma taxa para cobertura em território brasileiro de 3,7 sobre o valor total dos equipamentos. Aquele associado que viaja bastante ao exterior, a taxa será de 4% para cobrir todo o território mundial. Então é bastante interessante, assim, você pode incluir várias coberturas, assim, tem proximidade da água, tem tumultos, tem roubo, furto qualificado, danos elétricos. Então é uma apólice bem completa para que você não tenha problema. Aí nós temos uma outra apólice que é de responsabilidade civil profissional. É quando o fotógrafo ou o cinegrafista causa um dano a terceiro. Por exemplo, ele deixou de comparecer a um evento e foi processado, ou ele perdeu os cartões de memórias dele, ou tem aquele risco cibernético das fotos que ele fez vazar pela internet. Então a seguradora vai pagar todos os custos de defesa, vai defender ele, vai ter cobertura de dano moral para ele indenizar. Levando em consideração tudo isso, de todos os associados, nós resolvemos trazer vários tipos de seguro, inclusive o automóvel. Então para os associados tem uma diferença aí importante no seguro do auto também. Eu convido vocês associados a vir a participar dessa parceria que nós fizemos entre a Arfoc e Elege Corretora de Seguros, com uma taxa extremamente diferenciada. Mas voltando aqui ao que nos trouxe, que é o assunto principal, que é a questão do seguro, a gente identificou nos nossos associados e nos profissionais de um modo geral a necessidade de ter um parceiro efetivo na questão do seguro do equipamento, né? A Elege é uma corretora de seguros que a Patrícia me disse de 20 anos, a Patrícia de 20 anos. E para nossa surpresa, quando a gente senta para buscar um parceiro efetivo de seguro, a gente identificou que a Elege ela já é parceira da Arfoc São Paulo há pelo menos uns 5 anos. O que me chamou a atenção, porque no levantamento que a gente fez na empresa, a Elege me pareceu ser a empresa mais preparada para dialogar com o nosso negócio. Haja visto que ela já tem parcerias com outras associações de fotográficos, com outras Arfocs. E para minha surpresa, o número de associados da Arfoc que estão segurados na Elege são 5 no total. O que fez a gente entender que efetivamente aquele modelo de parceria precisava ser revisto, né? E aí a gente estava sentado aqui uma manhã de segunda-feira, se eu não estou enganado, ou de terça, e aí eu pego o meu notebook, abro no site da Arfoc, a gente começa a procurar onde estava identificada essa parceria e qual era a condição, né? Depois de muito procurar no nosso site, a gente realmente percebeu que estava ali, estava perdido em algum lugar,
e que o modelo de parceria era um desconto de 20%, né? E não dizia claramente 20% do quê, né? E aí eu começo a discutir com eles, com a Patrícia e com o Rubens, que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, de forma que o repórter fotográfico, o profissional de imagem, boa noite, sejam bem-vindos, identifique na corretora como um parceiro efetivo, né? Que eu, enquanto consumidor, eu sentia a necessidade que fosse absolutamente claro qual é a porcentagem do valor segurado que eu estou pagando. Porque quando eu digo que eu te dou 20% de desconto, eu não te digo 20% sobre o quê, fica dúbio e você conscientemente não se sente representado nesse negócio. E a partir dali a gente começou a fazer um entendimento do risco que do tipo de atividade que a gente tem, do quanto era difícil você baixar essa taxa e para um associado que acaba de chegar no seguro, em 100%, e eu, enquanto representante do grupo, meu desejo era chegar ao menor número possível, né? E a gente travou o entendimento no sentido de entender o nosso mercado e o nosso negócio. Depois de muita conversa, a gente chegou num número que parecia bastante razoável, parecia bastante abaixo do que era cobrado no mercado, etc. Então, parecia ser um negócio bastante razoável, mas aí eu desafiei a Patrícia e o Rubens a ir além, né? E ela me dizia, olha, você tem teu associado tem uma característica de risco, né? Estão em manifestação, estão sempre submetidos a um risco, o que me impossibilita de conseguir um valor mais baixo, uma condição melhor para o seguro. E aí eu digo a ela que a Fox São Paulo, ela é os seus associados, mas ela é um coletivo de profissionais de imagem do estado de São Paulo inteiro. E pedi a ela que considerasse também aqueles que não são associados da Fox São Paulo como conjunto nesse seguro, né? E me causou uma certa surpresa, a Patrícia olha para mim e falou, você é o primeiro maluco de associação que me pede para fazer um negócio para um grupo que não está. Qual é a tua vantagem nisso? Eu disse que eu não entendi absolutamente nada de seguro, mas me parecia bastante lógico que quanto mais gente eu tenho no seguro coletivo, maiores são as possibilidades de você ter um número razoável. E a partir dali a Patrícia diz, olha, o número que eu te ofereci é o máximo que eu tenho agora, mas eu vou voltar para os parceiros de seguro, das seguradoras, e vou ver o que eu consigo e te dou uma resposta em X dias, né? E aí eu vou pedir licença para vocês, para a gente falar dos números, logo depois da apresentação deles, porque eu pedi também para que eles trouxessem no dia de hoje uma ideia do quanto de possibilidade de seguro a gente tem. Porque assim, normalmente a gente pensa no seguro no carro, na casa, no equipamento, e muitas vezes a gente esquece do seguro profissional, né? E eu, por exemplo, desconheço quais são as possibilidades até onde chegar. Mas numa conversa rápida ali, ela me trouxe 2, 3 possibilidades que eu entendi que caberia dentro do nosso negócio. Eu vou passar a palavra para a Patrícia. Conhece ainda, Patrícia Francis Lúria, sou da ELEG Corretora de Seguros, seguro de equipamentos fotográficos e cinematográficos. Em conjunto com o Marcos, ele apontou bastante, assim, né, para reduzir cada vez mais. A gente chegou num bom senso de parceria. Eu só quero salientar o seguinte, quanto mais parceiros e mais associados e não associados, nosso poder de barganha dentro das seguradoras se torna-se muito maior. Apesar que hoje nós conseguimos um diferencial assim, bem importante para a FOC, São Paulo, eu acredito que o ano que vem, dependendo das adesões, a gente consiga reduzir um pouquinho mais, dependendo da sinistralidade que vocês têm. Qual que é o nosso diferencial? Muitos de vocês trazem os equipamentos de fora e não tem nota fiscal, ou compra do amigo, enfim, não tem nota fiscal. Podem fazer seguro também, se tira foto do equipamento e serve para proteger o bem dentro da seguradora. Você pode incluir todos os seus equipamentos de informática e seus smartphones também.
dentro de uma mesma taxa, não existe diferenciação de taxa. Então, hoje, depois eu acho que o Marcos vai falar um pouquinho sobre as taxas, é surpresa para todo mundo aí, tanto em território nacional como internacional, vocês têm essa possibilidade. A princípio nós tínhamos feito somente para território internacional, cobrindo mundialmente, mas ele pediu 2 alternativas, eu achei uma boa ideia e a gente seguiu adiante. Então o seguro é bem completo, vai dar cobertura de roubo, furto qualificado, danos elétricos, tumultos, que eu acho que é a principal cobertura de vocês, queda, né? Enfim, é um seguro bem completinho. Hoje a seguradora parceira é a IG, que é a antiga Unibanco. Aí tem os riscos excluídos. Aí tem os riscos excluídos que a gente vai falar um pouquinho, que são os equipamentos deixados no interior do veículo que não tem cobertura. Os equipamentos por negligência também não há cobertura. E a manutenção, uso, desgaste natural do equipamento, isso em nenhuma pólice tem cobertura, então eu não consigo incluir cobertura lá. Inclusive furto simples, que é aquele equipamento que você deixa assim no cantinho e a hora que volta não está mais. Então eu acho que é importante a gente falar também das exclusões, né? Não só aí das inclusões, todas as coberturas, é importante. Não sei se vocês têm alguma dúvida, a gente vai entrar num outro tipo de seguro que o Marcos pediu, que é de responsabilidade civil profissional, que é quando você causa um dano à terceira. Vocês têm alguma pergunta para falar sobre equipamentos fotográficos, seguro dos equipamentos? Então, hoje a franquia é de 10% de prejuízos com um mínimo de R$500 para todos os equipamentos. Exceto os smartphones, que é 10% com mínimo de R$300, inclusive para roubo. Os equipamentos fotográficos não têm franquia para roubo, para perda total do equipamento, somente para queda. E nós fomos até a IG e desenhamos a apólice. Eu não sei por onde você fez, mas nas nossas apólices sempre tem cobertura de queda. Então, não sei. A Porto Seguro também tem a cobertura de queda. A Porto Seguro você precisa contratar algumas coberturas adicionais e aí você vai pagando cada vez mais, né? Você precisa incluir proximidade de água, você tem que pagar. Você tem que incluir tumultos, você também tem que pagar. Tem que incluir. Então o que nós fizemos? Um pacotão com todas as coberturas que vocês precisam, com a mesma taxa. E isso é roubado numa viagem fora do Brasil? Então, nós temos 2 opções, são taxas diferentes, são boas, tanto um quanto o outro, a diferença é pequenininha. Então você cobre aqui todo o território brasileiro e vai cobrir também o território mundial, aí a opção sempre sua. Essa cobertura internacional, tem uma opção assim, por exemplo, de eu ter uma cobertura nacional, porque eu não viajo muito, e eventualmente eu vou fazer uma viagem a trabalho e aí eu quero fazer a cobertura só por esse período. Existe isso? Existe. Confesso para você que é mais barato você fazer isso. Você vai incluir só um período de dias e eu vou te cobrar proporcional àquilo. Então, se você faz uma viagem esporádica, é muito mais vantajoso você emitir um endosso do que você fazer a pólice anual para o território mundial. Mas aí você comunica 2 dias de antecedência e a gente consegue emitir endosso para você. Mais uma pergunta. A idade dos equipamentos tem 10 anos atrás. Não existe. Que o seguro vai te pagar e vai indenizar por um igual ou similar. É isso aí. O que nós fizemos com a depreciação? Porque antigamente existia uma tabelinha gigantesca, cada ano que passasse, você descontava 15% do equipamento, chegava no final, você não recebia nada. Você ia ficar devendo. Então, equipamentos até 1 ano de uso, você deve colocar o valor de novo, que a seguradora vai te indenizar um novo. Acima desse período, o valor de um equipamento usado. Então, você já vai colocar o equipamento, o valor usado. Por quanto você venderia o seu equipamento, levando o estado de conservação e uso? Quanto tempo, mais ou menos, para indenizar? O período que a SUSEP nos
fornece são de 30 dias, após a entrega da documentação. Hoje, nossos sinistros estão sendo liquidados no máximo em 10 dias. Então, eu não tenho nenhum problema com a indenização, é pago normalmente. Hoje a gente tem um leque de 3 mil associados dentro da carteira, a gente tem diversas associações, inclusive a FOC, Minas, Rio, Fototec, Rio Grande do Sul, a DFRM, enfim, nós fomos atrás desse nicho para ofertar uma coisa melhor para o associado. Eu vou falar um pouquinho sobre esse seguro que eu julgo assim muito importante. É um seguro relativamente barato, é seguro de responsabilidade civil profissional. É quando você causa um dano a terceiro. Isso está incluído também no cyber, que são cibernéticos, né? Quando você vaza uma informação sua, uma foto sua na internet e você está sendo processado por isso. A seguradora vai te pagar os custos de defesa, dano moral, etc. Ou você deixa de cumprir um evento, um contrato. Isso aí. Se você for processado por isso, a seguradora vai te indenizar. É verdade. E é um seguro, assim, olha, eu posso dizer para vocês que vocês vão pagar R$600 no ano. E é um seguro muito vantajoso. É um seguro barato e que vai te cobrir profissionalmente. Então, quem quiser, quando a gente vai estar no cantinho, eu vou fornecer todos os valores, limites que vocês têm. É um seguro assim, mega importante junto com os equipamentos fotográficos. Vocês têm alguma pergunta com relação à responsabilidade civil? Em caso de você trabalhar com assistente, do assistente acidental, alguma coisa assim, esse seguro deveria isso também, só de cobertura? Não. Esse seguro de responsabilidade civil profissional é do seu profissional. Existe um outro seguro chamado responsabilidade civil geral, que vai cobrir a sua operação em si, e aí sim tem uma cobertura adicional, que é responsabilidade civil e empregador. E aí, se ele se acidentar, e você vai ter que pagar, indenizar ele, sim, tem cobertura. Mas é uma outra pólice. É uma outra pólice. Que pode ser bem em conjunto com essa, mas é para cobrir a sua operação, não o teu profissional. Quando se fala de responsabilidade civil, é sempre quando você causa um dano a terceiro. Você fez alguma bobagem lá, você vai causar um dano a terceiro. E aí tem várias modalidades, que é o geral, que você está me falando, que é o LC empregador, que vai cobrir seu assistente aí se tropeçar, cair, morrer, vai estar coberto. Hoje a corretora Elege, ela trabalha com todos os tipos de seguros, são todos segmentados. Então eu posso fazer o seu seguro dos seus equipamentos, da responsabilidade civil, do seu automóvel, do vida, do saúde e assim sucessivamente. A gente trouxe uma fotinha aqui para vocês do seguro residencial e do seguro automóvel, que a gente também está concedendo desconto para esses dois riscos, para os associados e não associados da FOC. Obviamente que eu não consigo fornecer nenhum valor específico para vocês, porque isso depende de perfil. Mas nos consulte e eu vou fornecer o melhor que eu posso. Vocês têm alguma dúvida? Eu tive um seguro na época, que é um seguro bem interessante para nós, fotógrafos autônomos. Era um seguro profissional. Se eu me acidentasse, ficasse mais de 10 dias sem trabalhar, uma coisa assim, eu passava a receber uma diária do seguro. Existe isso? Vocês têm alguma coisa assim? Existe. Se chama lucros cessantes. E aí você pode fazer também uma pólice para dentro da carteira de seguro de vida. E aí, se você se acidentar, você vai recebendo aí. O doente? Isso. São as diárias de paralisação. Só questão dessa linha, que tem, por exemplo, o equipamento fora de linha. Por exemplo, a 5D Mark II e a que está em linha hoje é a 5D Mark III. Como é que seria a reposição desse processo? Então, a 5D Mark II, ela já tem mais de um ano de uso. Então, você já deve colocar o valor de usado dentro da tua pólice. E você vai ser indenizado de acordo com até o limite que você mencionou na tua pólice. Se ela vale 5 mil, é 5 mil e você vai ser indenizado. Você já tem que depreciar ela para colocar na pólice. Porque no momento de um sinistro, a seguradora vai te pedir um orçamento. Olha, então, ela vai dar essa opção para você, você vai botar um orçamento
inclusive ela vai equiparar o mercado para ver se está condizente. A gente vai brigar por isso, né? Nunca vi nenhum associado ou segurado nosso levando desvantagem no seguro. A gente sempre briga para que aquilo ocorra da melhor forma possível, todo mundo entra num acordo e é indenizado. Porque a ideia do seguro é te repor um bem. Tá? Exatamente. Também se tiver 30, vai ser 20, que é um veto. Em relação ao valor do mercado, como que funciona? Porque, por exemplo, o equipamento fotográfico, você tem vários valores de mercado. Você comprar um estou escutando a pergunta. Vai um mais alto. Se o pessoal parar de falar, me ajuda também. Você comprar o equipamento na Canon, você vai pagar um valor. Se você for comprar no chinês da Paulista, você vai pagar outro que é o mesmo equipamento. Tá? Então, como que funciona assim para o seguro, o valor de mercado? Baseado em quê? A seguradora, ela nunca vai botar o chinês da esquina lá no Boulevard, na Paulista. Nunca vai botar, não gosta. É muito diferente. É muito diferente o preço. A seguradora ela vai te dar a opção para você botar uma Canon, uma Nikon, na própria autorizada deles. E ela vai te indenizar a partir daí. Ela não vai pegar uma loja da esquina para botar. Normalmente ela utiliza os seus próprios orçamentos para indenizar. Tá, porque então na hora que eu for fazer o seguro, eu deveria me basear pelo valor da queda. Isso mesmo. Sim. Mesmo que o equipamento seja comprado no chinês. É isso aí. Exatamente, você traga aí da BH. Isso, eu ia dar esse exemplo. Muitos fotógrafos trazem os equipamentos de fora com um valor muito menor. Eu, como corretor de seguros, eu sempre sugiro vocês colocarem o valor no mercado brasileiro. Na hora de um sinistro, você não vai na BH trazer um equipamento de fora, então coloca o valor real do bem que você vai receber por ele. Então, acho que o Marcos quer dar notícia aí para vocês. Enfim, eu agradeço. A gente assinou até pertinho. Dá para dar um desconto? Ele já apertou tudo que ele Primeiro ano de graça. Gente, então, bacana a gente ver essa preocupação que a gente teve de trazer uma assinatura que tivesse, que entendesse o nosso universo, foi a linha de corte, né? E aí eu vou passar para a Patrícia, Pedro. Fala dos números, pode. Ele já me autorizou. Então, o Marcos pediu o seguinte, ele teve uma preocupação de reduzir um pouco a taxa para aquele fotógrafo que só utilize em território brasileiro. É uma taxa de 3,7 sobre o valor total dos equipamentos, uma franquia de R$500, de 10% do número de clientes, somente para a queda do equipamento. Agora, quem precisa da cobertura internacional, território mundial, a taxa de 4% com a mesma franquia, super bom. Se fosse nesse caso que ele falou, de usar esporadicamente, você também pode inserir. Mas com essa taxa, eu podia dar notícia, com essa taxa de 3,7 para 4, compensa muito mais você fazer o território mundial se você viaja, porque a taxa é só de 1,3. vai ser mais do que esse ponto 3. A taxa, com seguro individual, com cobertura internacional, você vai pagar por volta de 8% de taxa, para vocês terem uma ideia de quanto é a nossa taxa. Isso inclui todas as coberturas que eu falei para vocês: danos elétricos, operações na água, roubo, queda, informática e os smartphones que vocês também podem incluir. Somente os smartphones eu preciso de nota fiscal. Os demais equipamentos, vocês tiram foto do equipamento, contém o número de série, que para mim é o suficiente. Agora, para os não associados, esse daqui eu vou pegar o Marcos de surpresa, porque ele tinha sugerido uma taxa e eu consegui reduzir um pouquinho. Para os não associados, para território brasileiro, de 4,5%. E para território mundial, de 5%. Lembrando que vocês tocam jornalismo, né? Então tem diversas coberturas, enfim, o risco é maior para dentro da seguradora. Essas taxas são super competitivas com relação ao mercado. Alguém me fez uma pergunta: quanto tempo a gente tem para reduzir a taxa? Se
se a sinistralidade versus números de adesões, o ano que vem eu dou uma outra boa notícia para vocês e consigo reduzir um pouco mais. Mas confesso para vocês que essa taxa está excelente no mercado. Quem tem seguro aqui, eu estava conversando aí com algumas pessoas, eles mesmos podem dizer quanto eles pagam de seguro hoje versus essa taxa que a gente está ofertando para vocês. Caso de aluguel de equipamento. Sim. Se eu alugar meu equipamento para terceiros. Você tem cobertura. Por isso que a pólice é bem completinha. É quando você cede seus equipamentos para terceiro ou aluga seus equipamentos para terceiro. A única coisa que você precisa é ter um contrato de prestação de serviço, nada mais no momento de um sinistro. Ele não precisa me enviar na contratação, só que na hora do sinistro eu vou te solicitar. O Daniel, na verdade, mandou uma pergunta para a gente, que foi o notebook. Tem uma idade para o equipamento e qual é a condição? Não tem. Não tem idade, para nenhum tipo de equipamento tem idade. Nem os smartphones têm idade, só precisa da nota fiscal dos smartphones. O notebook você pode incluir normal, somente a foto é o suficiente para comprovar a existência do bem. E aí você faz uma média de quanto ele vale hoje no mercado para incluir no seguro. Eu não faço distinção de idade de equipamento hoje na nossa pólice da foto, então você pode incluir nem do fotógrafo. Só não pode ser máquinas montadas, tá? Compram peças, montam máquinas, esse a gente não consegue. Tem isso também? A Fox São Paulo está dando uma contrapartida para eles, que é divulgação dos nossos meios de comunicação, o que não é publicidade, tá? Então, assim, a gente tem um acordo de divulgação e não de publicidade. A gente não fez nenhum condicionamento para a corretora, nenhum, eles não têm nenhum compromisso com a gente, mas a gente apresentou os nossos projetos, por exemplo, a série Encontros foi um projeto que chamou bastante a atenção deles. Se a gente tiver um retorno do nosso associado de associação, cresce o interesse deles para serem parceiros efetivos da associação enquanto patrocinadores dos nossos projetos, tá? Mas aí a gente deixou a critério deles, à medida que eles sentem o potencial da associação, eles têm essa preocupação de serem efetivos, tá? Então, alguém tem alguma pergunta? Com relação ao do carro, que horas vai ser? 29 de fevereiro.